Olá, estamos no programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa Viver Direito de hoje, sempre com um convidado especial, estamos com o professor Felipe Mamed, que é mestre em Direito, advogado, professor universitário e coordenador de Direito da nova faculdade que fica em Contagem. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer ter você aqui. Prazer a gente é todo estudou junto na mesma faculdade, Exatamente. né? Apesar do Felipe Bons ter tempos. se formado na minha frente. 6 meses. 6 meses. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, até agora como coordenador. Sim. Seria bem legal a gente compartilhar isso. Claro. Eu comecei, até um caso curioso, né? Eu comecei na faculdade, meu pai também é professor de Direito, era professor lá na Newton Paiva, e ele lecionava Direito Empresarial, é a área dele, e eu fui criado do primeiro ao 10º período de faculdade para ser advogado empresarialista de Direito conta. Empresarial. E fiz todos os meus trabalhos, tudo girando em torno do direito empresarial. Até o de conclusão. Até o de conclusão. Conclusão envolvia um pouco de direito tributário, mas bastante focado na questão da empresa. Fiz o meu mestrado também com uma interseção entre o direito administrativo e o direito empresarial. E tudo caminhando para ser empresarialista. E aí eu fui chamado para a minha primeira entrevista como professor. Eu estava pleiteando a matéria de Ética e Estatuto da Advocacia e logo após a entrevista me deram a notícia de que eu estava contratado, fiquei muito feliz e veio a bomba. Inclusive, professor, nós estamos sem professor para a disciplina de Teoria da Constituição, o senhor assume? Eu, bem, não é minha área, mas assumo. E eu fui contratado logo antes do período de férias universitárias e entrei e falei, vou aproveitar esse momento para estudar, colocar em dia a Teoria da Constituição. Acabei me apaixonando loucamente pela área, pelo direito constitucional e desde então é só constitucional na minha vida, eu só escrevo sobre isso, só falo sobre isso, só penso nisso. E desse caminho, enquanto professor... É daqueles caminhos sem volta, né? Como dizem. Exatamente. Até porque, as guinadas querendo ou não, que a vida gente... nos traz. Não, e também a Constituição, o direito constitucional, quando você se envolve, como você então disse que se envolveu, a gente vê que o tempo inteiro faz parte da nossa vida. Exatamente. Faz parte da nossa vida, faz parte da vida das pessoas, faz parte do jornal. Evoca um senso de pertença muito forte, que não é? é um pouco do que a gente queria também trabalhar hoje. Essa Sim. ideia das polêmicas que geram o direito constitucional. O quanto que muitas, né? a mídia influencia hoje também no olhar das pessoas, né? Com relação à corrupção, à reforma política e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente também dessas mazelas todas. Bem, o direito constitucional, ele tem não só o direito constitucional, e aí a política e tudo isso que está envolvido, ele tem uma complicação muito grande, não é? Até mesmo porque, para aqueles que estudam o direito constitucional no dia a dia, é de um tecnicismo tremendo, há teses, teorias, fundamentos, e se estuda há muito tempo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser e se coloca às vezes de uma forma muito clara, muito direta, porque tem que engajar as pessoas. Não é tão simples às vezes quanto o direito tributário que pode passar ao largo da sociedade. O direito constitucional ele tem que se conectar às pessoas. Tem um alemão, chama Karl Lowenstein, e ele faz estudos sobre o que ele chama de sentimento constitucional. E o que ele coloca é que o direito constitucional e a Constituição, ela tem que evocar nas pessoas um sentimento de pertencimento, um sentimento de que eu faço parte dessa Constituição, senão ela simplesmente não vai dar certo, simplesmente aquilo não vai produzir o efeito que se tem, porque a norma é criada para ter valor para as pessoas, para que as pessoas a cumpram. E o direito constitucional, ainda mais forte do que isso, é o pináculo, o topo de toda a nossa experiência jurídica. E se a gente não consegue produzir nas pessoas esse senso de eu pertenço, você acaba jogando o próprio direito constitucional, o valor de se ter uma Constituição e tudo aquilo de bom que ela traz no corpo dela para regulamentar o convívio da sociedade, cai por água abaixo. Que era isso que eu ia dizer, assim, você sente que as pessoas têm esse sentimento político? Como que é a consciência política das pessoas? Porque hoje a gente tem sentido que tem mudado, talvez por essa questão da mídia, as pessoas têm se sentido tão afetadas, tão roubadas, tão machucadas, né, que talvez eu hoje perceba um pouco mais desse envolvimento. Mas como fazer para gerar essa participação, esse envolvimento das pessoas? De uma maneira um pouco mais efetiva,
se é possível que isso venha a acontecer. É interessante, porque nunca foi da nossa cultura esse engajamento. Os americanos, por exemplo, têm uma cultura constitucional muito forte. Eles têm uma adoração pela Constituição e pela existência constitucional deles como membros de uma sociedade constitucionalizada, o primeiro país do mundo a ter uma Constituição escrita. Isso tudo produz um impacto muito forte na cultura dos americanos. Em filmes a gente vê pessoas citando as emendas constitucionais para se referir aos direitos que essas emendas nos trazem. E a nossa cultura não foi tão construída dessa forma, de valorização da Constituição, de querer saber, de se integrar, de conhecer. Pelo contrário, é uma cultura em que a gente sempre relegou aos políticos, e tem aquele famoso ditado que religião, futebol e política não se discute. Isso tudo não se fala, exatamente para evitar a polêmica, para evitar etc. E a nossa hoje em dia, o patriotismo vem muito até mais de esporte, se for pensar, né? Sim, claro. Ai, tem as Olimpíadas, cantar tem a o hino Copa, no jogo. Isso. Mas é claro que patriotismo é muito mais do que isso, e eu acho que a gente começa no sentido inverso. Agora a gente caminha desde 2013, dos eventos da pré-Copa das Confederações, a gente vem notando uma exposição maior de pautas políticas e uma necessidade maior das pessoas de engajamento nessas pautas. Isso, por um lado, assevera uma série de problemas, porque hoje a gente talvez viva uma situação, um quadro de maior participação, mas sem tanta preparação para essa participação. E por outro lado, participação, mas as pessoas não têm às vezes aquela consciência ou aquele preparo para até mesmo lidar com uma Oxford definiu a palavra do ano passado como pós-verdade. Muitas pessoas não estão preparadas para lidar com a enxurrada de informação em torno de política, de Constituição, de direito, e estão buscando as coisas, buscando avidamente essas informações e às vezes caem em informações erradas, mentirosas, tendenciosas, que tentam direcionar... Muito da mídia que as pessoas acessam, né? Sim, e o que acontece é que a gente acaba criando esse quadro de um engajamento, mas de um engajamento que ainda não está no ponto ideal de conhecimento, de preparação. E o que eu estou dizendo aqui não é para caminhar na linha, né? O Gilmar Mendes recentemente, o ministro supremo Gilmar Mendes recentemente, ele deu uma declaração polêmica sobre como a política não é para todos e nem todos devem se envolver. Eu não chego a dizer isso, é uma postura excessivamente paternalista. A gente tem mesmo que discutir, tem mesmo que debater, ainda que eu reconheça que nem todos estão preparados para o debate, mas é debatendo que a gente se prepara, mas... Talvez aí uma questão mais psicológica, às vezes falta um pouco de humildade, às vezes falta um pouco de aceitação, de abertura à opinião do próximo. A gente tem caminhado para uma discussão muito agressiva, muito violenta. Muito partidária. Muito partidária e pouco... E aí eu vou evocar uma outra figura polêmica. Vamos deixar essa... Não, vou deixar isso para o segundo bloco, porque a gente tem muito para conversar e você acredita que... Fica com a gente.